Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segurança de se investir no maior REIT do mundo, American Tower. Ele que é um REIT de torre de comunicação, é um segmento muito diferente que a gente não tem aqui no Brasil. Fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar como que é feito o valuation desse tipo de REIT e lá no final você vai entender mais como que a gente pode analisar esse REIT aqui para se investir no longo prazo. Pois bem, quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, a gente tem que entender que uma das fontes de segurança que a gente tem é o tamanho daquele ativo que nós estamos investindo. Não é à toa que grande parte dos ETFs americanos, tanto de REITs quanto ETFs de empresas em geral, eles fazem a ponderação dos seus índices, colocando aqueles ativos que têm o maior market cap, ou seja, os gigantes, com um peso maior dentro do seu portfólio. Isso acontece por diversos motivos. Um deles é que uma empresa muito grande ela não vai falir da noite para o dia, É natural que ela vai perdendo fundamento, ela vai perdendo ali o seu valor de mercado e com isso o ETF vai diminuindo a sua exposição ali também nesse tipo de ativo. Fato é que hoje o maior REIT que a gente tem listado na Bolsa dos Estados Unidos e o maior REIT do mundo é a American Tower. Ele tem quase 130 bilhões de valor de mercado. Só para você ter uma ideia, a Petrobras está avaliada em 88 bilhões de dólares em valor de mercado. Em resumo, a American Tower é quase 1,5 vezes maior do que a Petrobras, que já é um gigante que nós temos aqui no nosso Brasil. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco mais o que é a American Tower para a gente conseguir chegar na avaliação correta dela lá no final. A American Tower ele é um REIT de torres de celular, torre de comunicação. Hoje ele tem uma presença marcante em cerca de 25 países e com mais de 220 mil sítios ali de locação de antenas, Então vamos lá. Isso aqui já difere um pouco, e eu não digo nem pouco, mas muito valuation de uma empresa tradicional. Então a gente avaliar uma empresa que faz locação de antenas com uma empresa, por exemplo, que aluga imóveis residenciais, apartamento, ou uma empresa que aluga ali escritório, a forma de se avaliar isso vai diferir muito ao longo do tempo, Mas voltando aqui para você entender um pouco mais, e eu já vou começar aqui, que lá no final você vai compreender por que essa métrica é importante. A gente sempre avalia nos REITs uma métrica chamada cap rate, que é muito parecido com o dividend yield, A gente tem um dividend yield, que é o quanto de dividendo que uma empresa paga em relação ali ao seu valor de mercado. O cap rate é o quanto que um imóvel gera de receita ali, em virtude do seu valor de mercado também. É natural, os REITs hoje, a gente olha para REITs residenciais, REITs de varejo, eles têm ali um cap rate em torno de 6, 6,5%. A American Tower consegue um cap rate muito superior. Isso acontece por quê? Primeiro ponto, quando a gente olha para o portfólio de American Tower, o que ele faz? Ele nada mais é do que proprietário da terra que está ali, alugando. Então, por exemplo, se tem uma antena, ele vai ser proprietário da antena e proprietário ali daquela região ali onde a antena está sendo fixada. E é lógico, um dos fatores mais importantes em American Tower é o seu sistema de cabeamento também, de infraestrutura ali de fibra ótica que vai conectar uma torre para outra. Principalmente agora com a expansão do 5G, esse cabeamento aqui ele é muito importante, Então, quando a gente fala aqui de aluguel, por exemplo, de um apartamento, eu só consigo alugar para um inquilino, Se eu vou alugar um escritório, eu vou alugar o escritório para um inquilino ali. Aquele inquilino, por exemplo, como a WeWork, ela pode até realocar, colocar ali diversas outras pessoas ali, mas o meu inquilino principal acaba sendo aquela empresa. No caso de American Tower, não. Como ele é proprietário ali, e nem sempre ele é proprietário, porque ele pode alugar também aquele local ali de terceiros, como por exemplo o topo de um prédio, ele consegue alocar mais de um inquilino por torre. É natural, inclusive, o REIT ele alocar ali para 1, 2, 3 inquilinos. E por que isso aqui é importante? Quando um REIT como a American Tower ele faz a alocação de uma torre para um inquilino, ele consegue um cap rate médio ali de 6 a 7%. Que é o comum quando a gente tem ali, por exemplo, a gente avaliando ali, comparando com os pares de outros setores, residencial, escritório, varejo, assim por diante. Mas diferente desses REITs, ele consegue alocar para mais de um inquilino, como eu comentei aqui. E aqui já começa a diferenciar a avaliação, valuation desse REIT aqui. Quando ele aluga para um inquilino, é natural um cap rate dele na casa de 6%. Para 2 inquilinos, esse cap rate já pula para 12%, 13%. Em alguns casos, quando ele faz locação para 3 ou até 4 inquilinos, é natural a gente ver o cap rate chegando a 22%, 24%. Isso é algo extraordinário que nenhum outro REIT consegue replicar, nem mesmo os REITs de data center, que são empresas ali que trabalham no setor de tecnologia também. Com isso, é natural que o REIT consiga ter uma rentabilidade muito maior
pelo espaço alocado que ele tem ali. E que, de novo, né, exige do REIT um investimento muito menor do que os outros REITs de diversos outros setores. Mas vamos lá, né? Expliquei um pouco mais isso aqui vai ser importante para a gente entender lá no final a forma de avaliar o REIT, o cap rate médio dele. Mas a American Tower hoje é um REIT que tem uma exposição muito grande no mundo afora, né? A gente vê ali que a maior posição dele acaba sendo natural os Estados Unidos, mas ele tem posição no Brasil, na África. E a verdade é que nós estamos se tornando um mundo cada vez muito tecnológico, né? Inclusive, a tendência natural é que num futuro não muito distante a gente não vai ter nem mais modem, roteador dentro de casa, né? O nosso próprio celular vai ser o nosso roteador ali que transfere informações para a televisão, para todos os eletrodomésticos. É o que a gente chama de internet das coisas, né? Hoje a gente tem uma expansão muito grande para o 5G. O 5G ele exige muito mais velocidade das torres de telecomunicações e é lógico, né? A gente vai ter agora o que a gente chama de internet das coisas. A gente começou lá no começo dos anos 2000, né, com 1G, que era aquela internet ali, que era aquela rede de comunicações que nós usávamos ali o celular simplesmente para trocar informações, ligar. Depois veio o 2G, né, onde a gente passou a ter um pouco mais de... Depois veio o 3G, né, onde a gente passou a trocar informações, trocar fotos ali, o nosso WhatsApp. O 4G agora, que tem uma velocidade muito maior, mas o que se espera agora é que com 5G a gente vai precisar de uma velocidade muito maior. E é natural, né, quando a gente fala de sistema de infraestrutura, quando a gente tem uma velocidade muito grande na nossa rede de telecomunicações, no nosso Wi-Fi, por exemplo, é natural que quanto maior a velocidade, menor a distância, né, e maior interferência que esses sinais sofrem. Com isso, é natural que se espere que as redes de telecomunicação elas vão precisar de uma quantidade muito maior de equipamentos. Essas torres elas vão ser muito mais demandadas. Inclusive, o modelo do 5G para regiões densamente povoadas passa a se chamar ali small cells, que diferente daquelas grandes torres que a gente vê, que a gente está acostumado, né, vão ser pequenos modems ali espalhados, mas em uma frequência muito maior e uma densidade maior, porque vai ser exigido que essa velocidade e é lógico, a interferência ali vai... E o que nós vemos aqui nesse gráfico é exatamente isso, né? Mostra quanto que essa demanda por dados ela vai aumentar nos próximos 5 anos, né? Estima-se que até 2027 a gente vai exigir ali cerca de 19 petabytes de dados. Isso é um crescimento anualizado em torno de 23%. Ou seja, a quantidade de dados trafegando na rede, ali, principalmente através dessas torres de comunicação, tem uma perspectiva muito forte de crescimento nos próximos 5, 6 anos. E não é só isso, né? O que a gente mostra aqui é a comparação da demanda por dados nos países onde a American Tower está posicionada ali, Estados Unidos, Brasil, Índia, Europa, assim por diante. A gente vê que apesar da grande posição que a American Tower tem nos Estados Unidos, ela não é o país que mais vai demandar esse crescimento, né? A demanda é muito grande, mas a posição geográfica de American Tower mundo afora oferece a ele uma capacidade de crescer muito mais forte. Haja vista que aqueles países onde essa tecnologia ainda está começando a ser implementada, eles têm um espaço muito maior para crescer. Hoje, por exemplo, o seu portfólio na África tem mais capacidade de crescimento do que o seu portfólio nos Estados Unidos. Isso porque grande parte dos países africanos ainda não implementaram toda a sua rede 4G, ou seja, a American Tower ainda tem uma demanda por macro torres muito grande nos próximos anos. E a gente vê isso bem claramente, né? Por que a American Tower é um REIT tão gigante como ele é hoje, né? Ele já entregou ali desde seu IPO mais de 1.700% de valorização para o investidor, né? Retorno total, contra cerca de 500% do índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que inclusive a American Tower faz parte também. Mas você que é investidor, sei que você deve estar se questionando agora, você deve ter até parado o vídeo, foi lá em um site de métrica, olhou qual o dividend yield da American Tower? Mais ou menos 2%. Você falou, não vou investir em um REIT que tem 2% de dividend yield, né? Mas, de novo, a gente tem que entender que retorno não é só através de dividendo, a gente tem retorno através de ganho de capital e o principal é quando a gente fala em REITs, é crescimento de dividendo, né? O quanto que aquele dividendo vai crescer acima da inflação. Se você é um investidor de longo prazo, que faz o famoso buy and hold, é natural que a gente olhe a capacidade que aquela empresa tem de entregar crescimento de dividendo e se ele consegue superar a inflação ao longo do tempo. E não é à toa que a American Tower, apesar de ser esse gigante que é um dos REITs que mais conseguiu entregar crescimento de dividendo. Isso que você está vendo aqui no gráfico é o crescimento do valor pago, né? Nos últimos 10 anos, 520%. Isso supera largamente a inflação dos Estados Unidos. Mesmo em período como nós estamos vivendo agora, né, de hiperinflação tanto no
no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, a American Tower consegue superar o seu crescimento ali de dividendos. Haja vista que seus contratos são em médias de 4 a 7 anos e ele consegue embutir ali nesses contratos reajuste de aluguel, grande parte baseados ali no CPI, que é o índice inflacionário dos Estados Unidos. Mas de novo, né? Às vezes você tem até American Tower dentro do seu portfólio, mas você não vê ele valorizar tanto nos últimos tempos. Por quê? Porque é natural, né? Você está vendo aqui, eu já comentei em um vídeo, né, falando dos dois principais fatores de análise de um REIT. Um deles é a dívida. A American Tower aumentou a sua dívida EBITDA, né? Hoje ele é o REIT mais endividado, né, em termos de dívida total, mas é lógico, a gente tem que considerar que ele é o maior REIT do mercado americano. Seu debt ratio gira ali na casa de 20 a 30%. Isso quer dizer o quê? Que para cada $1 de ativo que ele tem, 30% ali, 25% está imobilizado ali em dívida, né? E isso gera ali um certo receio do mercado que fica um pouco mais cauteloso. Por que a American Tower precisou fazer isso? De novo, né, a gente está tendo ali, a gente viu recentemente o leilão da banda 5G no Brasil, a banda 5G nos Estados Unidos está se expandindo também. Com isso, o REIT ele precisa se alavancar, ele precisa no mercado captar dinheiro, né? Apesar de recentemente a gente viu que esse REIT não tem feito muitas emissões de ações. Isso é importante para nós investidores, porque com base nisso ele tem conseguido entregar esse crescimento de dividendo que eu comentei um pouco agora. Mas a gente vai falar aqui um pouco mais agora sobre o valuation, né, de American Tower. Isso que você está vendo aqui agora é o custo de capital de American Tower. A gente vê que o seu custo de dívida saiu de cerca de 5,1% lá em 2010 para cerca de 2,6% agora em 2022. Isso é um custo de dívida muito baixo, né? A American Tower ele conseguiu captar, por exemplo, recurso agora no mercado europeu a uma dívida de 0,9% ao ano. Se nós considerarmos a inflação na Europa ali girando na casa de 10%, o REIT basicamente está sendo pago para expandir o seu portfólio na Europa. Por que isso aqui é importante, né? Às vezes você vai olhar o valuation e aí a gente fala por diversas vezes que o valuation é importante quando a gente fala de NAV, Net Asset Value, né? O NAV hoje de American Tower gira com um prêmio ali de quase 25%. Aí você vai olhar, olha só, se eu tenho um valor patrimonial de 25% de prêmio, quer dizer que não vale a pena comprar esse REIT, mas eu não vou comprar o REIT porque tem esse prêmio aqui na NAV. Não é bem assim, tá, investidor? Isso vai funcionar para determinados REITs, para outros nem tanto. Por que eu estou comentando isso aqui? A NAV ela é importante para um REIT de apartamento, porque se a gente investe em um REIT de apartamento, eu quero saber qual o valor daquele apartamento. Lógico, eu vou retirar todas as dívidas, eu acho ali um Net Asset Value. Mas lembra que eu estou falando de REIT, torre de telecomunicação? Se acabar o sistema de telecomunicação no mundo, o que o REIT tem é um pedaço de terreno ali que, sinceramente, na maioria das vezes não dá para construir nenhum barraco, né? E o que acontece também é que em determinadas cidades, aquele pedaço de terreno ali onde está instalada aquela torre não tem outra serventia a não ser aquela torre ali. Então o NAV ele não é tão importante aqui nesse caso específico. Como a gente está falando de um REIT que ele está se expandindo muito fortemente, eu vou depender muito dessas aquisições. Então o valuation vai voltar aqui muito para essa capacidade que o REIT tem de gerir ali o seu cap rate com o seu custo de capital. Lembra que eu falei do cap rate do REIT lá no começo do vídeo? Agora nós vamos chegar nele aqui, né? Esse REIT ele tem um cap rate médio de 12%. Considerando que ele tem um custo de dívida de 2,6%, ele consegue inacreditavelmente quase 10% de spread entre o seu custo de capital e o seu cap rate. Com isso, cada vez que o REIT faz novas aquisições, ele consegue entregar muito valor para aquele investidor que já está previamente posicionado ali. Mas talvez você seja ansioso e não veja esse valor ali de imediato. É lógico, né? Isso, os contratos precisam começar a girar e isso não acontece de um trimestre para o outro. Isso vai levar, às vezes, 1, 2, 3 anos para a gente ver essa capacidade de crescimento do REIT gerando retorno ali para o investidor. Mas da onde vai vir o retorno principal de American Tower? Do crescimento do seu dividendo, né? Hoje ele é um dos REITs que mais consegue entregar crescimento no valor pago para o investidor. Se você quer se posicionar em American Tower, você tem que olhar para a capacidade de crescimento externo do REIT e não para aquela NAV ali que a gente às vezes coloca ali, né? Quem está dentro do nosso site ali, né? Quem acompanha ali na academia do REIT, a gente posta para vocês, está no Net Asset Value de todos os REITs ali, você sempre vê a American Tower com um valor, com um certo prêmio ali no seu valor patrimonial. Novamente, por quê? Porque o valor patrimonial desse REIT aqui não é tão importante, né? Diferente de um REIT ali que a gente chama de tijolo e argamassa. E como eu falei, né? Quem olha só para curto prazo vê esse aqui, né? No ano a American Tower ali tem uma queda de cerca de 13%. Por que está acontecendo isso, né, investidor? Vamos lá.
Hoje a gente tem um aumento de taxa de juros, né? Não só nos Estados Unidos, a gente vê uma perspectiva de aumento de taxa de juros na Europa, no Brasil, todos os países ali. A Mercantile ele é influenciado também pela relação cambial, a gente tem visto o dólar se valorizando não só em frente ao real, mas frente ali diversas outras cestas de moedas, o euro, por exemplo, pegando ali em raras vezes, né? A gente vê ali o euro empatado com o dólar. Então isso afeta também ali o seu fluxo de capital, já que o REIT ele precisa consolidar aquele resultado nos países que ele tem, trazer para o dólar e trazer para os Estados Unidos, né? E aí é lógico, né? Se o dólar se valoriza, fica mais caro para ele comprar ali dólar no Brasil, comprar dólar na Europa, para poder trazer esse capital e consolidar o lucro dele nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha para o longo prazo aqui, eu diria que a Mercantile é um dos REITs, um dos poucos REITs, na verdade, que consegue entregar um spread tão grande aqui com relação ao seu custo de capital, né? Outros REITs que a gente vai ter ali com spread tão relevante seriam os REITs ali de cannabis. Mas diferente, né? Lembra que eu falo aqui para vocês? A gente fala de renda em dólar, mas renda em dólar com segurança, né? Quando a gente fala de REITs de cannabis, eu já postei por diversas vezes aqui, inclusive tem um vídeo aqui explicando, né, um podcast onde nós falamos os principais riscos dos REITs de cannabis. A Mercantile é um REIT muito mais seguro, com essa capacidade de crescimento aqui externo, né? Então você, investidor, tem que saber entender da onde vai vir o retorno do REIT, né? Eu diria que o principal é a capacidade que esse REIT tem de gerir o seu custo de dívida e entregar crescimento de dividendo para o investidor. Quando o dividendo cresce, é natural que o REIT se valorize. Se o REIT se valoriza, você não vai ver o dividend yield crescendo. Então, assim, aquele investidor que quer se posicionar por longo prazo, eu diria que a Mercantile é um dos REITs mais seguros que a gente tem hoje, né? Fato é que qualquer ETF hoje que você vai investir nos Estados Unidos, como VNQ, XLRE, ICF, né, que são os principais ETF de REITs, todos eles têm uma posição ali muito grande em American Tower, exatamente porque ele é o gigante do setor, né? E o setor de infraestrutura, ele tem uma perspectiva muito grande de crescimento agora, principalmente com as small cells e com as torres de telecomunicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Temos ali a nossa carteira recomendada, que você pode acompanhar aqui o nosso lançamento. Temos também ali o nosso e-book, que você pode baixar grátis aqui, ensinando como você pode investir nos Estados Unidos, o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Não deixe de dar o joinha aqui no nosso vídeo e compartilhar. Um abraço e até a próxima.